Olá, querido. Você já se perguntou como podemos identificar a Igreja de Deus em nossos dias? Existe essa igreja? Ou será que todas as igrejas levam a Deus? Ele permaneceu através dos tempos. O livro de Deus, a Bíblia. Indispensável em nosso mundo complexo. Está escrito, transmitindo esperança ao redor do mundo. Apresentado por Alejandro Bulhon. Hoje, a mulher vestida de luz. Centenas de pessoas assistiam à cruzada evangelística aquela noite quando subitamente uma mulher foi possuída pelo demônio. Os gritos que ela dava eram horríveis. A multidão aterrorizada olhava para mim como se perguntasse: o que fazemos? Algumas pessoas tentavam segurar a mulher, mas não conseguiam. A força daquela mulher era descomunal. Jogou todos os que a seguravam para um lado e, levantando um enorme banco, atirou na minha direção. Tive que sair de lado para não ser atingido. Depois, ela começou a aproximar-se de mim rastejando, jogando espuma pela boca, com os olhos vermelhos como sangue e gritando: vou te matar. Eu não faço nada contra você e você vive me perseguindo. Ameaça? Medo? Perseguição? Não sei. Mas ao longo da vida tenho visto muitas vezes pessoas serem possuídas pelo demônio. É um quadro deprimente. Dói ver seres humanos completamente dominados pelas forças do mal. Mas estamos em guerra, já ouvimos. A guerra começou no céu e transferiu-se para a terra. E ao longo da história humana, as tentativas e os métodos que o inimigo usou para arruinar o ser humano e desvirtuar a adoração e a obediência devidas a Deus foram os mais variados. No capítulo 12 de Apocalipse, encontramos profetizado mais um capítulo desta guerra. Está nos versos 1 ao 3. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormento para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com as 7 cabeças, 10 chifres e nas cabeças 7 diademas. Quem é esta mulher? O que ela simboliza? E o dragão, de onde vem e o que quer? O relato bíblico continua dizendo, no capítulo 12, versos 4 e 5, o seguinte: o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. E o seu filho foi arrebatado para Deus até ao seu trono. Para entender esta profecia, precisamos retornar ao jardim do Éden, ao momento triste do confronto do ser humano caído com Deus. Naquela ocasião, estavam presentes o casal de seres humanos e a serpente que os enganara. Note o que Deus disse à serpente em Gênesis 3, verso 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Esta te ferirá na cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Esta é a primeira profecia bíblica. Ao mencionar neste verso a mulher, Deus não estava se referindo unicamente à mulher ser humano. Ele estava falando também da sua igreja neste planeta. Na Bíblia, a igreja de Deus é simbolizada de várias maneiras. Algumas vezes ela é comparada ao corpo humano. Noutras, a uma mulher pura que espera pelo noivo. Esse simbolismo é confirmado no Apocalipse. Uma mulher pura, vestida de sol, é símbolo da igreja de Deus. E uma mulher prostituta, vestida de vermelho, simboliza a igreja que pertence ao inimigo de Deus. 2 comandantes com seus respectivos exércitos, você percebe? Assim, quando em Gênesis 3,15 Deus falou da luta entre a serpente e a mulher, estava profetizando a luta dos séculos entre o diabo e a igreja de Deus.
Esta, diz a profecia referindo-se à igreja, te ferirá na cabeça, e tu, a serpente, lhe ferirás no calcanhar. Quando Satanás provocou a morte de Cristo no Calvário, feriu a igreja no calcanhar. Mas Jesus, através da fidelidade de seu povo, ferirá finalmente o diabo na cabeça. No capítulo 12 de Apocalipse, vemos outro aspecto da luta entre o diabo e a igreja de Deus. A mulher está grávida, a ponto de dar à luz a um varão que regerá as nações. Este, sem dúvida alguma, é Jesus, o Salvador do mundo. O profeta Isaías já o profetizara muitos anos atrás. Vejamos isso em Isaías 9, versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. E o salmista Davi identifica melhor a este filho quando diz que ele regerá as nações com vara de ferro, do mesmo jeito que é revelado em Apocalipse. A profecia, querido, afirma ainda que a serpente antiga, que se chama Diabo e Satanás, tentaria destruir a criança logo que ela nascesse. E não é preciso conhecer muito da história para saber que Herodes decretou a morte de todas as crianças judeus quando Jesus nasceu. A profecia bíblica diz que o dragão estava a fim de devorar o filho, e a história registra que Herodes decretou a morte das crianças. Agora, quem estava por trás de Herodes? Você percebe mais uma vez a astúcia e o método do inimigo? Ele não se mostra como é, usa as pessoas, esconde-se atrás delas, controla-as, domina-as e leva a cumprir seus propósitos escusos. Evidentemente, a mulher que foi possuída pelo inimigo na noite em que eu estava pregando e Herodes, ambos, não passavam de marionetes nas mãos do antigo enganador. Ele, o diabo, tentou destruir o filho da mulher e tratará hoje também de destruir os nossos filhos. Porventura, está você como pai sofrendo por causa de algum filho que se encaminha rumo à destruição? Quem você acha que está por trás das sensações alucinantes das drogas? Quem está por trás das ideias de liberdade que não passam de libertinagem, mas que levam a juventude de hoje a viver sem princípios éticos nem morais? Tudo é permitido, dizem, mas se machucam, ferem-se a si mesmos e destroem seu futuro. Outro dia falava com um jovem que fugira da casa dos pais para viver uma vida dissoluta. Você é o sonho de seus pais, disse para ele, colocando a minha mão sobre seu ombro. Ah, pastor, respondeu-me, eu não estou a fim de realizar os sonhos dos meus pais, eu quero realizar meus próprios sonhos. Mas que tipo de realização é essa que leva o jovem a perambular pelas ruas madrugada dentro, sentindo-se um lixo? Que tipo de sonho é esse que só cria nele o vazio, o desespero e a loucura depois que o efeito da droga passa? Ah, querido, existe uma força oculta por trás de tudo isso. Lares divididos, filhos desobedientes, pais ditadores, ideais desfeitos, sonhos estraçalhados, tudo tem um autor. O dragão que tentou devorar o filho da mulher e que tentará hoje devorar os nossos filhos. Apocalipse 12, no verso 6, continua apresentando a luta entre a igreja de Deus e o dragão. Ele diz: a mulher, porém, fugiu para o deserto onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Esta profecia fala de perseguição. Veja o que diz o verso 13. O dragão perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. Será que a igreja de Deus foi perseguida em alguma época da história? Os anais da história universal provam que sim. A história registra um período escuro da humanidade, uma época em que se tentou dominar a consciência das pessoas, perseguiu-se a elas por causa da fé.
a igreja cristã e o Estado se uniram e, consequentemente, começaram a entrar no seio da igreja costumes pagãos que a palavra de Deus condenava. A profecia, porém, indicava que a verdadeira igreja de Deus não perseguiria, mas seria perseguida. E por isso fugiria ao deserto por um período de 1260 dias. Já vimos que profeticamente um dia significa um ano. O que quer dizer que a igreja verdadeira de Deus se esconderia no deserto por um período de 1260 anos. Durante este período, as pessoas que teimavam, entre aspas, em obedecer à Bíblia e somente à Bíblia, foram cruelmente perseguidas. Muitos, como os valdenses, tiveram que se esconder nas cavernas das montanhas para poder sobreviver. Quase literalmente a terra abriu a sua boca para esconder a mulher que era a igreja de Deus. O que provocava tão furiosa perseguição? Simplesmente a obediência que a verdadeira igreja prestava à palavra de Deus. Afinal, aquela mulher é apresentada no capítulo 12 de Apocalipse como vestida de sol. O que significa sol? Veja como responde Davi no Salmo 84, verso 11. Porque o Senhor Deus é sol e escudo. Essa é a igreja de Deus, sem dúvida nenhuma. E por que tem a lua debaixo dos seus pés? Se o sol é símbolo da justiça de Deus, onde estão refletidos os seus ensinos e princípios? Outra vez responde Davi no Salmo 119, verso 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A conclusão é clara. A igreja de Deus fundamenta seus ensinos não em tradições humanas, mas na Bíblia, que é a palavra de Deus, e somente na Bíblia. E esse foi o motivo da grande perseguição religiosa. O poder que perseguia não podia aceitar que seus ensinamentos humanos fossem confrontados com a Bíblia. Este período de tempo em que a verdadeira igreja de Deus foi perseguida por sua fidelidade à palavra de Deus, encontra-se registrado na Bíblia de várias maneiras, pelo menos de 3 maneiras diferentes. Primeiro, em Apocalipse 11, 3 e 12, 6, faz menção de 1260 dias. Em Apocalipse 11, 2 e 13, 5, são mencionados 42 meses, que multiplicados por 30 dias do mês, resultam também em 1260 dias. Já em Daniel 7, 25 e 12, 7 e Apocalipse 12, 14, menciona-se tempo e tempos e metade de um tempo. Ou seja, 3 tempos e meio, que na verdade equivalem a 3 anos e meio. Multiplicados pelos 12 meses do ano, dão 42 meses, que multiplicados por 30 dias de cada mês, resulta outra vez em 1260 dias. Todos esses versos apresentam o mesmo período de tempo no qual levantou-se um poder que, usando o nome de Deus e atribuindo-se a prerrogativa de ser a igreja de Deus, perseguiu a verdadeira igreja de Deus. E tudo pelo simples motivo de que esta, a verdadeira igreja de Deus, teimava, entre aspas, em manter a doutrina bíblica pura do jeito que Jesus a ensinara quando esteve na terra. Por incrível que pareça, existe na história um período de exatamente 1260 anos de perseguição religiosa, que começa no ano 538, com o edito de Justiniano. Justiniano foi quem, depois de derrotar os ostrogodos, decretou que o bispo de Roma teria preeminência sobre os bispos das outras cidades, pelo fato de que Roma era a capital do império e dominava o mundo político daqueles dias. Esse período abrange os anos em que a igreja perseguiu aqueles que se negavam a obedecer-lhe cegamente. Como já vimos, nessa época a igreja utilizou um instrumento chamado Santa Inquisição e tentou impedir que qualquer pessoa estudasse a Bíblia. Isso para que ninguém percebesse os erros que foram transferidos do paganismo para o cristianismo daqueles dias.
Ler e defender verdades bíblicas era considerado heresia, e a pena para os hereges era a fogueira. A Inquisição previa ainda a confissão de delitos, entre aspas, sob torturas terríveis. Instrumentos de tortura usados pela Igreja medieval podem ser vistos em vários museus que a história guarda até hoje, como o Museu da Inquisição em Lima, Peru. Esse período de perseguição, que começou em 538, terminou em 1798, quando o general Berthier levou preso o líder religioso da Igreja, chamado Pio VI. Perceba mais uma vez o método do inimigo. Ele persegue a Igreja de Deus, mas não se identifica. Pelo contrário, o poder que persegue denomina-se a si mesmo Igreja de Deus, enquanto reclama adoração e obediência para si e não para Deus e para sua palavra. Com certeza, muitas pessoas que faziam parte da pretensa Igreja de Deus achavam que estavam fazendo um favor a Deus ao perseguir um bando de hereges que teimavam em obedecer a Bíblia e não a Igreja. Só que essas pessoas, por sinceras que fossem, não percebiam que estavam sendo usadas pelo inimigo de Deus na tentativa de destruir a verdadeira Igreja. A profecia de Apocalipse 12 afirma que a verdadeira Igreja de Deus, embora perseguida, sobreviveria e teria um remanescente em nossos dias. Este é um remanescente que o demônio odeia e continua perseguindo. É um remanescente que se caracteriza por duas particularidades expressas no verso 17 de Apocalipse 12. Diz assim: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar contra os restantes de sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Estas características são repetidas no capítulo 14, verso 12, ao citar a perseverança dos santos. Veja o que diz: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Ah, meu amigo querido, neste terceiro milênio, Deus declara, sem meias tintas, que Ele tem uma igreja e que esta igreja de Deus tem duas características distintivas. Tem a fé de Jesus e, ao mesmo tempo, acredita na validade dos seus mandamentos, tal como a Bíblia os registra. Essas foram as características da igreja de Deus desde o Éden, lá no jardim. Adão e Eva constituíam a igreja de Deus. Eles eram seus filhos, seu povo. Mas o inimigo estava ali para destruir o povo de Deus e apresentou-se disfarçado de serpente, tentando desvirtuar os dois pontos básicos do relacionamento com o Criador: adoração e obediência. Se comerdes da árvore, disse a serpente, sereis como Deus. Dizer, você não precisa de Deus, pode ser seu próprio Deus. Não tem por que obedecer. Adão e Eva, infelizmente, caíram, mas depois se arrependeram e tornaram a constituir o povo de Deus. Então vieram os filhos Caim e Abel. Naquela época, Deus pediu o sacrifício de um cordeiro como símbolo de Jesus, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Abel obedeceu, levou um cordeiro expressando sua fé no Salvador. Caim não, Caim desobedeceu. Levou o fruto da terra, direcionando a sua adoração para o fruto de seu trabalho. Ali, naquele momento, originou-se a igreja do inimigo de Deus neste planeta. Os dias passaram e a Bíblia registra em Gênesis 6, verso 2, a divisão clara destes dois grupos de pessoas. Veja o que diz: vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas. Percebe? Filhos de Deus, por um lado, filhos dos homens, por outro lado. Aí estão as duas igrejas do mundo, porque só existem dois comandantes, e se só existem dois comandantes, só existem duas igrejas. Antes do dilúvio, Noé, sua família e muitas pessoas que começaram a construir a arca faziam parte da igreja de Deus. Infelizmente, muitos abandonaram as fileiras dos fiéis. Quando o dilúvio chegou, somente Noé e sua família constituíam o povo de Deus que ele salvou.
Somente eles adoraram ao verdadeiro Deus e obedeceram a ordem de construir a arca. Depois veio o tempo de Abraão, posteriormente chamado de Abraham, que vivia adorando e obedecendo ao Senhor numa terra cheia de incrédulos, e Deus um dia o chamou. Leiamos juntos o que diz agora no capítulo 12 de Gênesis, versos 1 e 2. Sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Abraão e seus descendentes são claramente identificados na Bíblia como a Igreja de Deus. As duas características daquele povo eram a adoração ao verdadeiro Deus, Criador dos céus e da terra, e a obediência fiel à sua palavra, que incluía os mandamentos que Deus escreveu posteriormente em tábuas de pedra no Sinai. Mas quando Jesus veio a Israel, que era seu povo, Israel não o aceitou. Rejeitou-o. Eles disseram que não aceitavam outro, senão César. Mas houve 12 israelitas que aceitaram Jesus. Os 12 discípulos que Jesus usou para estabelecer a igreja cristã. Por isso podemos dizer que o povo de Deus sempre existiu ao longo da história. E sempre teve duas características. Israel pensava que era o povo de Deus por herança, mas esqueceu que somente seria povo de Deus se o adorasse como verdadeiro Deus, o Deus que se fez carne na pessoa de Jesus, e obedecesse aos seus mandamentos. E querido, a igreja cristã corre hoje o mesmo perigo. Ela não será a igreja de Deus só porque Jesus a estabeleceu no início de sua história, mas continuará sendo igreja de Deus na medida em que adore unicamente o Deus verdadeiro na pessoa de Jesus Cristo e obedeça a sua palavra, que inclui os mandamentos. Afinal, essas foram as características do povo de Deus ao longo da história. Mas Deus sabia que hoje o ser humano andaria confuso diante de tantas igrejas e religiões. Todas pretendem ser a igreja de Deus, e algumas mais benevolentes ainda defendem a ideia de que todas as igrejas finalmente conduzem a Deus. E querido, é muito fácil tomar posições radicais em diferentes aspectos da vida, embora seja pouco prudente fazê-lo. Mas quando se trata de vida ou morte, e como já vimos, existe um inimigo que usará qualquer método para enganar o ser humano, então sim vale a pena dar uma olhada no que o apóstolo São Pedro escreveu em 2 de Pedro, capítulo 1, verso 19. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso. E se prestarmos atenção ao que diz a Bíblia, perceberemos que ela afirma contundentemente que Deus tem uma igreja que conserva duas características. Primeiro, crê em Jesus, e segundo, guarda os mandamentos de Deus. O dever de toda pessoa sincera é, através do estudo consciencioso da palavra de Deus, achar essa igreja e preparar-se para viver no terceiro milênio sem medo do futuro. Querido, que Deus te abençoe na busca por encontrar a verdade sobre este assunto. Agora vamos orar. Oh Pai querido, Tu tens uma igreja nesta terra. E essa igreja só pode ser identificada através do estudo sério da Tua palavra. Portanto, ajuda-nos a desconfiar dos seres humanos e a confiar mais na Tua palavra. Ajuda-nos a pesquisar e estudar com espírito de oração. E Tu, sem dúvida, não deixarás sozinho, desamparado aos filhos sinceros que Te procuram. Abençoa todos os amigos que estão assistindo ao programa. Em nome de Jesus. Amém.
nascer. O mundo eu sei sonhou criar pra mim, Adonai. Tu és o meu Pai, sim, eu creio. Meu Adonai, em gratidão entrego meu pobre coração, meu tudo. Ó meu Adonai, com minha insensatez eu rejeitei viver tua vida. Fui fraca e me perdi, mas mesmo assim tua morte salvou-me. Hoje em teu trono estás tão distante, mas sei que em mim pra sempre reinarás, Adonai. Tu és o meu Pai, sim, eu creio. Meu Adonai, em gratidão entrego meu pobre coração, meu tudo. Ó meu Adonai, dos mares ouço tua voz chamar-me, e assim compreendo que sem ti nada sou, Adonai. Tu és o meu Pai, sim, eu creio. Meu Adonai, em gratidão entrego meu pobre coração, meu tudo. Ó meu Adonai. Se você quiser aprender mais da Palavra de Deus, peça agora mesmo o curso bíblico Verdades para o Tempo do Fim. Este curso bíblico tem uma apresentação simples e clara. Nele você irá descobrir mensagens maravilhosas da Bíblia. O curso bíblico Verdades para o Tempo do Fim é inteiramente grátis e você pode recebê-lo solicitando pelos seguintes endereços. Na internet, você entra em contato conosco no endereço estaescrito@cisac.org.br. Se preferir o correio, escreva para Está Escrito, Caixa Postal 1800, CEP 20.001-970, Rio de Janeiro, ou pelo telefone 0800 707 7095. Você também pode receber uma cópia escrita da palestra de hoje. Escreva agora mesmo para o programa Está Escrito, Caixa Postal 1800, CEP 20.001-970, Rio de Janeiro. Ou ligue gratuitamente para 0800 707 7095. Será um prazer atender o seu pedido. E agora, querido, chegou o momento de dizer até logo a todos. Mas lembre-se, está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus.